Fiz uma pequena adaptação para dizer o seguinte: os desafios da integração das mudanças climáticas nas políticas públicas. Porque o que se pretende aqui é que tenhamos, portanto, instituições cada vez fortes, capazes, mais transparentes, capazes de, portanto, fazer prestação de contas e por aí em diante. Em jeito dos pontos que nós podemos abordar, vamos tentar ver um pouco sobre aquilo que são uma pequena introdução às estratégias globais de resposta às mudanças climáticas, a situação global e nacional sobre mudanças climáticas, olharmos um pouco como é que Moçambique é afetado pelas mudanças climáticas e tentarmos ver também sobre qual é a resposta que nós estamos preparados, fundamentalmente em termos de políticas, em termos de estratégias que nós temos no país, para responder à questão dos desastres. Portanto, os desastres que temos em Moçambique são de origem climática, por isso não há como desassociar o tipo de desastre de origem natural daquilo que é os fenómenos climáticos. E por fim, vamos tentar, talvez em conjunto, tecer aquilo que seriam os desafios para uma efetiva integração das mudanças climáticas nas políticas públicas. Os dois colegas que me antecederam mostraram com clareza que os nossos países dependem dos recursos naturais. Portanto, as nossas economias estão diretamente relacionadas com os recursos naturais e, por essa via, nós precisamos, neste caso, de transformar esses recursos, utilizando a indústria para a satisfação das nossas necessidades. Qualquer um de nós aqui precisa de energia na sua casa, cada um de nós aqui precisa de meio de transporte para chegar ao seu local. Tudo isso é feito pela indústria e isso ali provém da própria natureza. Por outro lado, encontramos o clima, que é o meio ambiente onde nós vivemos, que também responde de uma certa forma àquilo que nós podemos colocar dentro desse meio ambiente. Então, como é que nós podemos lidar com a questão da satisfação das nossas necessidades em termos de extração dos recursos, em termos de industrialização e ao mesmo tempo procurarmos preservarmos a nossa indústria. Portanto, é o mesmo que todos nós podemos querer ter um automóvel, não é? É muito bom andar num automóvel, mas é preciso ter responsabilidade quando estamos na estrada para não provocar danos ou mesmo criarmos problemas a nós próprios. Bom, do modo geral, nós já sabemos muitas coisas de mudanças climáticas, por isso não trouxe coisas muito detalhadas, o tempo também é muito limitado. Nós podemos resumir o seguinte, que a mudança climática, ou a mudança do clima, é provavelmente o desafio mais significativo do século XXI, provocada por padrões não sustentáveis de produção e consumo. Portanto, naturalmente nós já vimos antes que houve um grande desenvolvimento todo ele industrial e por aí em diante. Porque o homem, que é aquilo que parece que nós todos aqui estamos satisfeitos com a extração dos recursos, fundamentalmente o caso dos recursos como o carvão, como o petróleo, como o gás natural e por aí em diante. Mas por outro lado, esses recursos trazem as suas emissões. O que acontece é o seguinte, é que para os países em desenvolvimento que contribuíram muito pouco para o problema da mudança do clima, estes países terão um preço elevado nos seus esforços de busca do desenvolvimento sustentável. Portanto, por um lado, nós teremos que explorar os recursos, mas por outro lado, como é que nós vamos garantir o desenvolvimento sustentável? Como é que nós vamos usar esse recurso? Como é que nós vamos usar o nosso carvão, mas sem necessariamente danificarmos ou criarmos danos ao nosso meio ambiente? Portanto, a pobreza e a mudança climática são dois grandes desafios para o século XXI. As nossas respostas a estes desafios definirão a nossa geração e porque estão ligadas entre si, se falharmos numa, portanto, falharemos também na outra. Portanto, precisamos de trazer, portanto, segundo Nicola Stem, portanto, traz esta visão de procurarmos estabelecermos esta relação. De um modo geral, o que é que nós sabemos? Como é que se responde? Existem duas estratégias a nível global para responder à mudança do clima. São elas a chamada adaptação e a outra é mitigação. Portanto, em qualquer processo que nós formos, seja para desenharmos um projeto sobre mudanças climáticas, temos que saber se este projeto vai inserir na área da adaptação ou na área de mitigação. A mitigação é aquilo que se lida com as causas da mudança climática. A causa da mudança climática é o aumento das concentrações dos gases do efeito estufa. Esses gases provenientes da queima dos combustíveis fósseis. Portanto,
tudo aquilo que fizermos de modo a reduzirmos as causas ou a evitarmos as causas, denomina-se mitigação. Enquanto que a outra estratégia chama-se adaptação, a adaptação lida-se com as consequências das mudanças climáticas. Portanto, se nós fizermos algo para reduzir o impacto da mudança do clima, ou seja, para reduzir a vulnerabilidade das nossas infraestruturas, vulnerabilidade das comunidades, da sociedade, então essas ações inserem-se na adaptação. Alguns exemplos sobre a mitigação pode ser aqueles exemplos comuns que nós conhecemos, plantar árvores, por exemplo, porque as plantas, neste caso, têm a capacidade de absorver o CO2 e emitir, neste caso, o oxigênio. É uma ação de mitigação. Portanto, trocarmos, por exemplo, nossos sistemas, sei que no caso de Moçambique não é muito comum, a nossa matriz energética principalmente a hidroelétrica, portanto polui, quase que não polui nada neste caso, mas os nossos países, a matriz mundial é quase 80% baseada no carvão mineral. O nosso vizinho aqui, a África do Sul, é um exemplo concreto. Então, se nós optarmos por outras formas alternativas, portanto, de energias renováveis, como a solar, a eólica, por aí em diante, estaríamos, neste caso, também a contribuirmos no âmbito da mitigação. A adaptação poderia ser, por exemplo, garantir a proteção, por exemplo, das nossas comunidades, tanto sobre os efeitos do clima, garantir, por exemplo, a produção alimentar. Nós podemos ver que a mudança do clima pode trazer consequências, por exemplo, em várias áreas, como, portanto, os setores da água, os setores da agricultura, os setores da saúde e por aí em diante. Se nós pudermos reduzir estes fatos, estaríamos aqui na adaptação. Ok, mas quando nós falamos sempre de mudança climática, surge a questão de, bom, por que nós, Moçambique, temos que nos preocupar porque nós não participamos neste problema? Este mapa aqui mostra quem são entre aspas, os poluidores do mundo. Portanto, se nós olharmos a distribuição mundial das emissões de dióxido de carbono através da queima dos combustíveis fósseis, podemos ver aqui na América do Norte, nós reconhecemos este país. Olhando aqui, por exemplo, na Ásia, também conhecemos estes, e por aí os países europeus. Estes, mais ou menos esverdeados, que constituem a maioria dos países africanos, são aqueles que menos poluem. E só para vos darem um indicativo numérico, os países africanos como um todo contribuem em cerca de 3% das emissões mundiais. É apenas 3% daquilo que são as emissões mundiais dos gases de efeito estufa, em particular do CO2. Agora, se 3% é a África, imagine Moçambique. Moçambique, conforme a nossa colega, eu não sabia que a industrialização começou nos anos 50, portanto, é muito recente, quase que nós não emitimos nada, portanto, comparado com os outros. Portanto, é só mas são esses que emitem pouco que provavelmente vão sofrer mais do que os causadores, neste caso, do problema. Ok, olhando para aquilo que é a situação global, a principal evidência da mudança do clima aparece com o alarme da subida de temperatura média da Terra, ou seja, o aumento da temperatura média da Terra. Os registros meteorológicos globais mostram que a temperatura média da Terra entre os anos 1906 até 2010 subiu em cerca de 0,7 graus. Portanto, destacamos aqui duas fases de aumento do aquecimento, 1910 a 1940 com 0,35 e de 1970 para cerca de 2010, 0,55. Isto quer dizer o seguinte, que a taxa do aumento nos últimos anos aumentou. Isto pode ser observado também através deste gráfico, conforme podem ver. Portanto, esta seria a média, aqui onde está o zero, mas desde a Revolução Industrial, desde que o homem descobriu que podia queimar o carvão para produzir energia, então foi aumentando as concentrações e com isso também a temperatura média da Terra foi aumentando. Mas qual é o problema mesmo? Se eu estou a produzir bens de consumo para me satisfazer, estou a aumentar a temperatura. O problema é o seguinte, foi também provado cientificamente que atualmente este aumento da temperatura poderá trazer consequências inevitáveis. Uma das consequências mais básicas que todos nós temos a acompanhar é o degelo das capas, das calotes de gelo polares. Portanto, o degelo que está a acontecer no Ártico e por aí em diante vai aumentar o nível do mar. O aumento do nível do mar, naturalmente,
significa água do mar invadindo o continente e destruindo. Se nós olharmos para um país como Moçambique, em que muitas das nossas infraestruturas estão ao longo da costa, portanto, isso por si é um perigo. Não só, existem outras consequências que vamos ver mais adiante. Outras evidências que se associam, estão associadas ao aumento médio do nível do mar, já é evidência, portanto, existem registros que mostram de fato que o nível do mar está a aumentar. A diminuição do volume das capas de gelo, portanto, já existem evidências científicas de que este aumento da temperatura associado ao aumento das concentrações dos gases de efeito estufa está a criar problemas. Não só devemos olhar a nível mundial, acabamos de dizer que Moçambique quase contribuiu muito pouco para as emissões. Provavelmente estaria isento também das consequências. Infelizmente não. Quando nós vamos pegar os registros meteorológicos do nosso Instituto Nacional de Meteorologia, por exemplo, aqui trabalhamos com dados entre 1960 e 2006, observamos que sim, a temperatura média da Terra de Moçambique aumentou em cerca de 0,6 graus, quase que ao mesmo nível do aumento global que nós verificamos. Apesar de não sermos nós os causadores do problema, porque esses gases, quando emitidos na atmosfera, diluem-se na atmosfera, o seu efeito é global. Quer dizer que o aquecimento também se faz sentir em Moçambique e no mundo em geral. As magnitudes observadas em cada região do país podem ser ainda maiores da média acima referida. Quer dizer o seguinte, algumas regiões do país, portanto, vão experimentar aumentos maiores do que 0,6 ou menores, assim sucessivamente. Ok. O que vai acontecer também pelo futuro? Estudos anteriores, em termos de modelação, para ver o que este aquecimento vai para onde, apontam que, portanto, esta ideia toda, projeções futuras de temperatura em Moçambique, é que à medida que formos caminhando para o futuro, o país vai se aquecendo. Portanto, aí chamamos futuro próximo, por exemplo, 2030, aqui é o médio do século e por aí ao final do século. A coisa interessante é que diz as projeções da temperatura apontam uma subida entre 2 a 2,5 por volta de 2030 a 2040 e 5 a 6 graus para 2090 ao final do século. Todos vamos dizer, por outro lado, a ciência diz o seguinte, que a temperatura média da Terra não pode ultrapassar os 2 graus Celsius. Acho que já ouviram falar desse número nas mudanças climáticas, porque caso a temperatura média ultrapasse esses valores, haverão impactos irreversíveis. Então, se nós estamos a falar de 2 a 2,5 graus já amanhã, este é o chamado futuro próximo, isto é amanhã, então já ultrapassamos e ao final do século, portanto, será muito maior, quer dizer que poderá ter repercussões muito graves. As zonas mais elevadas, as temperaturas mais elevadas ocorrerão nas zonas do interior, quer dizer, as zonas interiores do país, portanto, longe da costa, vão experimentar aquecimento um pouco mais elevado do que as zonas costeiras. Os impactos sobre a agricultura, saúde e disponibilidade da água serão enormes nesta situação. Então, a ideia toda é que como é que nós podemos evitar estes problemas. Mas antes disso, vamos ver como é que Moçambique está sendo afetado pelas mudanças climáticas. Se de fato já dissemos que sim, a mudança climática é uma realidade em Moçambique, os seus impactos na escala local manifestam-se em diversas dimensões, desde aumento das temperaturas, portanto temos estado a observar através dos nossos registros, elevação do nível do mar, alteração dos padrões da variabilidade climática e pela redução dos intervalos de retorno dos eventos extremos. Quer dizer, por exemplo, podemos ter secas mais frequentes, tempestades mais frequentes, isso é a redução, neste caso, do intervalo de retorno. Por outro lado, a exposição de Moçambique ao risco de desastres de origem natural aumentará significativamente ao longo dos próximos anos e seguintes como resultado das mudanças climáticas. Quer dizer, temos que esperar que provavelmente seremos afetados por eventos cada vez mais fortes. A frequência e magnitude dos eventos extremos... 5 minutos, doutor. Obrigado. Tende a aumentar face às mudanças climáticas. E por outro lado, o aumento do nível médio das águas do mar, bem como o risco de seca, vai acelerar a intrusão salina nas bacias hidrográficas. O que isso significa? Que, à medida que a seca for aumentando, portanto, é menos escoamento nos rios, então a água do mar terá mais força de penetrar continente adentro. E aí a intrusão salina vai trazer problemas para a agricultura e disponibilidade de água.
os desafios para a produção de alimentos e de produção da água potável serão enormes. Portanto, isto podemos listar como sendo os desafios que nós temos que responder. Como podemos evitar, enquanto nós nos desenvolvemos, como é que podemos evitar que isto aconteça? O que estamos a dizer, por outras palavras, sempre tentamos chamar a atenção ao seguinte, que ciclones, cheias, secas ou epidemias têm acontecido, não estão a acontecer os ciclones por causa da mudança climática. Isto tem acontecido. O que nós estamos a dizer é o seguinte, é que a mudança climática tem um potencial para aumentar significativamente essas ameaças. Em vez de se calhar ser afetado por 1 ou 2 ciclones ao ano, provavelmente pode ser afetado por 2 ou 4 ciclones. Portanto, aumenta em termos de frequência. Ou a força desses ciclones pode aumentar. Mas esses fenômenos já têm atingido o país desde que existe devido à sua localização geográfica. Portanto, temos estudos, claro, que nos apontam, bom, por causa do tempo, já imaginava. Esta é uma lista, portanto, de alguns ciclones que aconteceram em Moçambique desde 1980 até 2017, mas o mais importante é o seguinte, é que nos últimos anos estes ciclones têm sido mais frequentes e mais fortes. Isto é a velocidade do vento, tem sido mais fortes. Ainda não incluímos aqui o Idai, ainda estamos a respeitar, deixar arrefecer um bocado, mas está ali o Guinéu, havemos de incluir. Ok, o que é que isto significa? Portanto, aqui estamos a mostrar eventos, mas por que temos de nos preocupar? 5 minutos não vão ser. Ok. Por que temos de nos preocupar com esta questão dos eventos? É que por detrás desses eventos existem danos que criam problemas na nossa economia, que criam aquilo que nós ganhamos na nossa indústria, que criam aquilo que nós ganhamos nos nossos recursos. Por exemplo, se nós, é comum numa linguagem econômica dizer o seguinte, que se nós, por exemplo, estamos a crescer, o tal crescimento econômico a uma taxa, vamos dizer, Moçambique já esteve a crescer a 7%, nós devíamos de forma acumulativa estarmos a aumentarmos os nossos ativos. Porém, devemos olhar o seguinte, esta é apenas uma simulação, que se um desastre de grande magnitude atinge o país, teremos um recuo na nossa economia. Quer dizer, aquilo que nós aplicaríamos para o desenvolvimento vamos ter que usar para recuperação. Recuperamos, tentamos subir, talvez 10 anos depois, outra vez, temos um problema, mais um choque. No fim de contas, nós não estamos a crescer nesta linha que provavelmente podemos estar a projetar. Nós estamos numa linha paralela ao eixo do X, isto aqui significa que não há crescimento, o crescimento está estagnado. E depois nos perguntamos, onde é que está? Nós não estamos a sentir nos nossos bolsos o tal crescimento. Provavelmente esse crescimento não existe, porque nós não estamos a contabilizar aquilo que nós perdemos através destes choques climáticos. Para terminar, portanto, como podemos responder aos desastres das mudanças climáticas? Bom, gostaria de vocês alguma atenção. Bom, eu como sou de ciências naturais, gosto muito dos gráficos, mas espero que procuremos entender, principalmente, vamos tentar prestar atenção para tentar perceber o que significa este gráfico. Estamos a dizer, primeiro, qual é a capacidade existente para lidar com os riscos de desastres face às mudanças climáticas? Por todos nós nos perguntamos depois da ocorrência do Idai, será que nós estávamos preparados? Então, nós podemos nos perguntar desta maneira, qual é a capacidade que nós temos? A capacidade atual nem sempre é suficiente para gerir o nível de riscos. Portanto, aqui, a nossa capacidade estaria nesta linha aqui, nível de capacidade atual de resposta. O nível de risco está mais acima. O que significa isto? Se a nossa capacidade fosse superior ao nível de riscos atuais, não haveriam danos. Então, esta linha estaria em cima da outra. Então, aqui já há uma lacuna. Os danos que acontecem são o sinal claro de que a nossa capacidade ainda não é suficiente. O que nós estamos a dizer é o seguinte, se nós colocarmos aqui a projeção das mudanças climáticas, vai trazer fenômenos de maior magnitude, com maior frequência, então este nível de riscos vai subir. Então a nossa lacuna, se nós mantivermos aquilo que é a nossa capacidade atual, no futuro o nosso nível de danos vai ser cada vez maior. Por outras palavras, quer dizer que temos que fazer algo para melhorarmos a nossa capacidade para podermos lidar com fenômenos cada vez mais ferozes e por aí em diante. Ok. Quais são as estratégias que o país tem? Tem medidas e estratégias de resposta aos desastres. Por exemplo, existe aquilo que é
os países agora apostam naquilo que é redução do risco de desastres, uma estratégia com foco na redução no contexto de desenvolvimento sustentável. E por outro lado, a redução do risco de desastre é orientada com o princípio de precaução, uma abordagem ativa para proteger vidas e infraestruturas através de soluções duráveis e sustentáveis. Por isso, em Moçambique, em outubro de 2017, o governo de Moçambique aprovou o chamado Plano Diretor de Redução do Risco de Desastres, portanto, 2017 até 2030. Está em linha com o quadro de Sendai para a redução do risco de desastres. Portanto, quem estiver interessado nesta questão pode visitar este documento. Portanto, o Plano Diretor de Redução do Risco de Desastres é muito importante em termos de abordagem que Moçambique pretende na área de desastres. Também Moçambique tem a primeira lei, neste caso, sobre gestão de calamidades, a Lei 15/2014. Portanto, é um ganho muito importante do ponto de vista de legislação. Portanto, como que nós podemos integrar essas questões? No campo das mudanças climáticas, Moçambique aprovou em 2012 a primeira Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas. Por outro lado, no âmbito do Acordo de Paris, a entrar em vigor em 2020, Moçambique submeteu a sua contribuição intencional nacionalmente determinada, um documento chamado INDC, e foi recentemente ratificado pela Assembleia da República. E em seguida, o governo de Moçambique aprovou o chamado Plano de Implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada para o período 2020 a 2025. Isto quer dizer o seguinte: em termos de estratégias políticas, estamos, digamos, razoáveis. O desafio aqui que nós temos é como é que nós vamos nos mover. Temos aqui o desenvolvimento, temos a abordagem de redução do risco de desastre, temos a abordagem de adaptação, que cada uma delas está numa sua caixa. Como é que nós podemos trazer tudo de forma integrada para ter planos de desenvolvimento que integram a adaptação às mudanças climáticas e a redução do risco de desastres? E para terminar, pelos desafios para a efetiva integração de mudanças climáticas nas políticas públicas, diria o seguinte: que o estágio atual de desenvolvimento do país associado às mudanças climáticas mudará significativamente o padrão do risco de desastre. Portanto, tem que ficar claro para todos nós. Portanto, estamos a falar de desenvolvimento, sim, mas haverá mudança do padrão do risco de desastre. Neste contexto, a integração sistemática e permanente das ações de adaptação às mudanças climáticas e redução do risco de desastres nos programas de desenvolvimento é um imperativo nacional. Para cada programa de desenvolvimento temos que ver se nós conseguimos integrar essas medidas. A implementação das medidas de adaptação às mudanças climáticas e redução do risco de desastres à escala nacional são uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável do país. Portanto, não é uma perca de tempo nós começarmos a integrar a adaptação ou a redução do risco. É daí onde nós podemos garantir o desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, o reforço do investimento humano e financeiro na prevenção e mitigação e preparação pode trazer ganhos substanciais na redução da vulnerabilidade das populações e, consequentemente, na redução da pobreza. Portanto, precisamos muito de fazer essas questões. Por outro lado, há uma necessidade de um forte investimento nacional em capital humano, particularmente aqueles que tomam decisões, para capacitá-lo com informações, conhecimentos e ferramentas adequadas sobre a adaptação às mudanças climáticas e seus benefícios para o desenvolvimento socioeconômico. Portanto, os programas de educação e treinamento sobre RRD e ANC devem se expandir e descentralizar em todo o país. Por outro lado, há uma necessidade urgente de construir uma visão nacional de partilhada sobre a política de partilha de dados e informações. Neste país, quando se quer 30 segundos. Neste país, quando se procura a informação, muitas das vezes é difícil obter. Então temos que criar esta visão da necessidade de partilharmos os dados e informação. Bem, termino por aqui dizer o seguinte, que é preciso criar uma capacidade institucional e humana para tirar maior proveito das oportunidades financeiras associadas ao mecanismo de resposta às mudanças climáticas. Foi dito aqui, o professor Salvador disse uma coisa interessante, diz que os recursos naturais são finitos. Esse carvão, esse gás, apesar de serem não sei quantos TCFs, mas são finitos. Depois vou fazer uma outra observação no meu segundo plano, mas eu diria o seguinte, que é muito bom nós olharmos para o capital humano. A emoção, mesmo entre nós estamos nesta sala, a maioria tem muita emoção com o gás e petróleo.
mas depois de algum tempo vão se decepcionar sobre isso. Então significa que se vocês passarem, por exemplo, para dirigentes e dirigirem a planificação e tudo, na vossa planificação estarão mais preocupados com gás e petróleo. Mas estamos a dizer, por exemplo, que o aumento do nível do mar aumenta a intrusão salina. Se vocês andarem aqui na região que chamamos de Grande Maputo, as comunidades já não produzem, têm dificuldade de produzir hortícolas por causa da salinização dos solos. São desafios. O que vamos comer? Por causa de hortaliças e por ali em diante. Será que estamos a investigar, a encontrar culturas mais tolerantes ao sal? Ninguém está preocupado com isso. Estamos a ver as comunidades que viviam disso para poder ter um meio de subsistência e talvez ter um extra. Estão a ficar mais empobrecidas. São vários exemplos. Moçambique tem coisas como a copa, o coco, já foi um grande exportador. Fala-se muito da doença do amarroçamento do coco. Estamos a fazer o que? Cada vez mais o nosso recurso está castanha de caju. Quem entende bem sobre o que é um cajueiro, como é que ele produz? Muitas das vezes corremos muito para aquilo que nem é nosso. A tecnologia, foi dito, acho que o professor Salvador que disse que para abrir um furo de petróleo offshore, 60, 70 milhões de dólares. Não é, acredito que não é um furo positivo, mesmo se for para simulação, para saber se vai, até pode não encontrar nada. E já deitaste fora 70 milhões de dólares. Até encontrarmos um furo positivo e depois estudar se tem viabilidade ou não, é um processo. Então, nós próprios, a sociedade, temos que começar a ser mais calmos e perceber melhor o que de fato é nos útil, porque estamos a ter muita euforia de coisas que não há ninguém de nós aqui, incluindo se calhar nós estamos sentados deste lado. Temos um conhecimento para acompanhar aquilo que a dinâmica dessas multinacionais elas trazem. Mas precisamos de olhar, dizia aqui a colega, deu um exemplo muito simples, que parece brincadeira, olhar para a questão, farinha, por exemplo, da banana. Ninguém olha para aquilo que é o mais concreto, aquilo que faz viver as pessoas no dia a dia. Então, em termos da vossa pesquisa, eu vos sugeria que olhem para outras áreas, olhem para outras questões daquilo que as pessoas, que é a vida real das pessoas. Há muitos problemas que apoquentam a sociedade moçambicana e que são a base do sustento dessas questões. E se sim, os recursos naturais possam trazer uma mais-valia, ainda bem, que advoquemos então, nesta questão de melhor transparência, instituições mais eficazes, advoquemos que esse dinheiro ou esses recursos financeiros sejam aplicados para a melhoria do capital humano. Temos bons exemplos do Botswana. O Botswana é um exemplo aqui em África que investe no capital humano através dos recursos. Então advoquemos isto. Se é que o gás vai nos trazer muito dinheiro, sim, mas vamos melhorar a nossa qualificação do capital humano, vamos melhorar as nossas infraestruturas, temos estradas mais resilientes, hospitais mais resilientes. Vocês imaginam o que é você ter um doente no leito de uma cama, uma senhora para dar parto e de repente o teto do hospital desaparece por causa de um ciclone? É esse tipo de hospital que nós temos que ter. Então, são esse tipo de questões que nós temos que começar a perguntar e como melhorar essas coisas. Ok, por outro lado, vou passar por lado da mudança do clima. Bom, também para evitar que haja muita euforia, o carvão é combustível fóssil. O que o mundo está a dizer já há anos, há mais de uma década ou duas, está a dizer kick off the carbon. Está a dizer, com outras palavras, olha, esqueça isso, já não tem futuro. A forma como vão ter, se vocês olharem bem, quem é que está a explorar o carvão? São países em via de desenvolvimento. É o Brasil, é a Índia, que no protocolo de Kyoto, eles não têm a obrigação de reduzir as emissões. Mas vamos ter um novo acordo agora, que vai entrar em vigor em 2020. O gás também é fossil fuel, só que ele polui muito menos do que o carvão. Por isso que as grandes potências estão a correr para o carvão. Ainda tem um bocadinho mais futuro do que, por exemplo, o carvão. Então são essas coisas que a nível também internacional é preciso ver
e encontrar formas. Bom, podemos devagar nisto, mas é preciso respeitar o tempo e em diante. Obrigado.